Olá, vamos modelar um painel utilizando os componentes. Vamos utilizar a ferramenta retângulo, vamos nos aproximar da origem e agora sim, primeiro clique, segundo clique, eu vou digitar 100, ponto e vírgula, 30. Vou ativar a ferramenta empurrar, puxar, P de puxar, clico, movimento e solto e digito 100, Enter. Vou migrar para a ferramenta de seleção, barra de espaço do teclado. Vou selecionar com um triplo clique, 1, 2, 3, isso. Outra maneira de você selecionar é fazer a caixa de seleção. Botão direito sobre a figura selecionada, essa janelinha flutuante dá a opção de criar componente. Vamos criar aqui componente, vou chamar de prisma, ou módulo, vou chamar de módulo. Módulo 01. Vou criar. Pronto. Esse módulo, quando duplicado, nós teremos clones. Essa é a diferença de um grupo simples para o componente. Bom, vamos multiplicar esse módulo a partir do uso da ferramenta mover. Essa é a tecla, né, mover, ou a tecla de atalho M de Maria, M de mover. Olha, já está pré-selecionado, é uma das maneiras que eu posso utilizar. Vou aproximar usando o mouse. Se eu colocar o cursor aqui, ó, então eu tenho a ação de movimentar o objeto. Eu quero criar uma cópia, eu quero duplicar. Então você vai na tecla Ctrl e dá um clique. Você gera uma imagem duplicada. Bom, eu quero fazer com que esse objeto ande no eixo vermelho. Vou forçar. Então, seta para a direita do seu teclado. Como o valor é 100, eu posso clicar em qualquer lugar, digitar 100, ou posso simplesmente vir aqui, na extremidade oposta, e fazer esse clique. Bom, eu finalizei a ação de mover fazendo cópia. Essa ação, na sequência imediata da sua criação, se você digitar X9 e der Enter, ele multiplica, ele acrescenta 9 peças à primeira duplicação. Ou seja, você tinha uma cópia e ele multiplicou por 9. Ele acrescentou 9 peças, você tem agora 10 peças iguais. Vou novamente migrar para a ferramenta de seleção. Vou selecionar o conjunto todo. Posso fazer dessa forma. Agora eu não posso dar mais triplo clique, porque são objetos separados, mas eu posso usar a tecla de atalho, que vem aqui em editar, ó, Ctrl A, tá? Então, se você clica esse conjunto de teclas, Ctrl A, você tem a seleção de tudo que está no seu modelo, no seu arquivo. Tenha certeza que você tem somente aquilo que você deseja selecionar. Se tiver mais coisas, você tem que optar por fazer a caixa de seleção. Vou fazer a mesma coisa que fizemos agora mesmo. Vou lá ativar a ferramenta mover e vou clicar nesse vértice aqui, ó, nessa extremidade. Agora eu quero subir no eixo azul. Então, olha só, seta para cima, Ctrl, tanto faz dar o Ctrl antes ou a seta depois. Então eu tenho esse movimento aqui, ó, que vai ser de 100, mas eu já coloquei o cursor naquele ponto inicial, vou para o ponto final e o valor é de 100. Bom, eu quero subir mais 4 vezes. Então, vezes 4, ou 4x ou x4, tanto faz. Enter. Então, agora nós temos um painel formado por 50 peças. Bom, o que nós vamos fazer? Olha que interessante. Qualquer dessas peças que eu der um clique duplo, qualquer uma delas, ó, vou selecionar esse aqui, um clique duplo, e eu tenho a possibilidade de fazer uma edição.
Mas olha que interessante, como é um componente, se eu seleciono todos. Essa seleção sua, que está dentro de uma caixa pontilhada, fica mais nítida. As demais ficam sob uma névoa. Uma coisa interessante é que se você fizer uma caixa de seleção, nesse momento você só consegue selecionar o que está na caixa. Mas esta seleção feita na caixa é aplicada aos outros elementos, que são clones. Então observe, se eu vier aqui na ferramenta e empurrar, puxar, e puxar esse objeto, eu puxo todos. Vou dar ESC para interromper a minha ação e não finalizá-la, deixando inalterada aquela medida. Bom, eu vou novamente clicar na barra de espaço, vou clicar aqui fora, para sair da edição daquele módulo, tá? E aqui nós vamos fazer uma coisa, vou selecionar esse objeto, vou novamente criar uma cópia, então estou utilizando a ferramenta mover, só que agora eu vou clicar fora. Ó, vou mover aqui no eixo vermelho, seta para a direita, Ctrl para duplicar, e aqui eu vou colocar qualquer distância. Não vou me preocupar com essa distância não. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho esse clone aqui fora, então se eu editá-lo, um duplo clique eu entro na edição desse clone, e aqui eu vou poder fazer algumas alterações, e essas alterações serão aplicadas ou replicadas lá. Vejamos então. Eu quero achar aqui o ponto central dessa face. Eu vou usar então a ferramenta fita métrica, T de trena, ou clica assim no ícone. Vou cruzar as diagonais aqui, ó. Clico aqui, levo o cursor ali, clico aqui, e tenho aqui a interseção. Observem que ele duplicou todas essas ações para os outros objetos, porque são clones. Por isso que eu prefiro fazer fora, porque você tem melhor nitidez, né? Você duplica, faz afastado do objeto no conjunto, você tem melhor capacidade de percepção. Vou utilizar a ferramenta Círculo. Observem que vocês receberam 2 arquivos digitais em PDF, que é guia e uso do mouse. É sempre bom tê-los em mão. É sempre bom tê-los perto de você, para que você possa fazer uso mais rápido, estar sempre recordando e memorizando com maior facilidade as teclas de atalho. Bom, vamos voltar aqui. Eu quero ativar a ferramenta Círculo, e o padrão do círculo no SketchUp é 24 lados. Ele, para simplificar e tornar os objetos mais leves, né, ele trabalha com um polígono de 24 lados, mas é uma entidade círculo, e você pode então fazer suas circunferências e círculos através dele. Eu quero aumentar essa quantidade de 24 para 48. Então, se você selecionou a ferramenta, na sequência imediata você pode digitar 48, Enter, e vai alterar isso aqui. Ou usar essa ajuda que tem aqui, ó, Ctrl mais ou Ctrl menos, para mudar o número de segmentos. Eu prefiro já digitar diretamente 48, Enter. Então eu vou fazer aqui um círculo, e observem que esse círculo que está na ponta do cursor está na cor azul, porque esse círculo está perpendicular ao eixo azul. Se eu colocar nessa superfície, ele estará perpendicular ao verde. Se eu colocar nessa superfície, perpendicular ao vermelho. Tá? Vou colocar aqui, vou clicar. Então, fiz o primeiro clique, vou mover o mouse e depois eu vou utilizar o segundo clique. Bom, orientação, sugestão. Utilize sempre um dos eixos coloridos, ou o verde, nesse caso aqui, o eixo azul ou o eixo vermelho. Já que nós temos uma falsa circunferência, vamos dizer assim, que ela tem 48 lados, tá? Então eu vou digitar aqui, ó, vou clicar e vou colocar 25 centímetros. Então 25, Enter. Então, olha só que interessante. Eu tenho agora esse círculo feito, e como eu fiz num objeto, todos estão com ele também. Bom, eu vou agora lá na barra de menu, em editar, excluir guias. Então eu excluo guias, as guias desse objeto,
excluir de todos eles. Ok? Bom, o que nós vamos fazer agora? Eu vou orbitar, pressionando na tecla de rolagem do mouse, o botão de rolagem do mouse, e vou novamente na ferramenta empurrar, puxar. P de puxar, olha, clico aqui e movimento. Observem que esse movimento que eu faço repete-se em todos os objetos. Então essa é a grande diferença entre componente e um simples grupo. Né? Vamos colocar aqui, ó, vou colocar 25 e ver. Não, ficou muito grande. Que coisa interessante. O SketchUp ele permite, enquanto você não altera atribuições para o seu cursor, mudando as ferramentas, você pode mudar o valor. 15 ficou muito, 25 ficou muito, vou colocar 15 e Enter. Então, um tamanho bom. Então, você pode mudar de ideia, diferente de outros softwares, você simplesmente muda na sequência imediata do uso da ferramenta, né? Você muda o valor e ele cumpre essa sua determinação. Bom, vou dar ESC para interromper a ação, vou clicar também na barra de espaço para migrar para a ferramenta de seleção, vou clicar fora. Então agora nós vamos fazer algumas brincadeiras e entender um pouco como funciona o componente. Aqui do lado nós temos a bandeja padrão que está retraída, eu vou colocar o cursor, ela vai expandir. Ela sempre estará aberta da maneira que você deixou pela última vez. Vou fechar aqui, eu quero abrir materiais. Essa ordem ou a quantidade não altera em nada o nosso trabalho. E se por acaso alguma dessas ferramentas não estiver aqui, você vai poder utilizar aqui em janela, bandeja padrão, e você pode marcar ou desmarcar os elementos que você tem intenção de utilizar. Ok? Bom, vamos aqui expandir materiais. Então nós poderemos trabalhar com cores. Aqui dentro tem várias opções. Vou trabalhar com cores. E olha que interessante. Essa janela da bandeja padrão ela pode ser expandida horizontalmente, caso você tenha uma tela que não te atrapalhe, ou pode ser reduzida ao máximo que ela permite, que é esse tanto aqui. Bom, se nós entrarmos na edição, nós vamos pintar um objeto, então eu quero mostrar para vocês aqui. Vou entrar nesse nosso objeto, vou aproximar dele, dou um duplo clique, vou selecionar só o círculo, então um clique apenas eu seleciono o preenchimento, se eu desse um duplo clique, o preenchimento mais contorno, e se eu desse um triplo, todo objeto. Vou clicar aqui dentro da caixinha, porque se eu clicar fora eu tenho que editar de novo, eu tenho que dar um duplo clique para abrir a caixa pontilhada, eu vou clicar aqui e vou, por exemplo, pintar dessa cor aqui. Eu vou buscar essa cor aleatória, clico aqui. No que eu clico aqui, eu clico em todos eles. Ok? Vou desfazer essa ação para mostrar uma outra situação.